Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 9, parte B. A conquista da consciência. Despertar da consciência. Nota da autora espiritual 4. Vide médiuns e mediunidades. Consciência mediúnica. Espírito Viana de Carvalho, primeira edição, Arte e Cultura, 1991. A consciência cotidiana é resultado das experiências mentais e emocionais que se repetem por automatismo, criando os hábitos do discernimento entre as atitudes certas e as incorretas. As buscas da razão operam dentro de padrões de comportamentos saudáveis, nos quais o ego seleciona os valores mais compatíveis com o próprio bem-estar, mas também de sabor geral, ensejando satisfações harmonizáveis com os objetivos existenciais. O despertar da consciência faculta o estágio de sono com sonho, lúcido, vivenciando experiências que impulsionam ao progresso moral e ao preenchimento do vazio existencial, sem os estágios de saturação, de tédio, de modorra emocional. Não somente as sensações fortes dão sentido psicológico nesse nível, mas também as emoções sutis do próprio existir contribuem para que novos objetivos surjam na espontânea alegria de viver. As impressões do passado vão perdendo o significado dominante e o vir a ser assume interesse vivo, pois que constitui meta a ser alcançada, mesmo que não definida de momento. William James afirmava: parece não haver dúvida de que todos somos, até certo ponto, vítimas da neurose do hábito, muitas vezes impedidos de avançar por causa das barreiras impostas pelos costumes ancestrais. Informa-se num brocardo tradicional que os hábitos são uma segunda natureza. E tem procedência a afirmação porque eles impõem comportamentos não necessariamente racionais, mas automáticos, repetindo-se em sucessão interminável. É necessário que haja compreensão dos mecanismos intencionais da consciência colocados a serviço do futuro para superá-los, evitando a tendência à desvalorização que decorre dos não superados, geradores de rotina e de descontentamento. Como efeito, os indivíduos que permanecem nos hábitos sem alteração coisificam-se, perdendo o sentido de humanidade. Talvez por isso, Gurdjieff afirmou que a maioria das pessoas não existe, ou quase não existe. São pouco mais que nuvenzinhas de vapor aglutinadas por um corpo. Desse conceito, algo absurdo, confirmou que essas nuvenzinhas não sobrevivem à morte, porque não há praticamente nada para sobreviver. Fora a realidade, esse postulado, e não haveria razão alguma para a luta em que se deveriam empenhar as criaturas através da quarta via ou via do homem hábil por ele estatuída, considerando-se a fatalidade da destruição da consciência. Sua proposta, aliás, baseia-se na busca do conhecimento, o de natureza científica, facultando a aprendizagem para não se aceitar informações sem a experiência de si próprio, não se permitindo crer em algo sem o conhecer, sem o constatar, sem o exame a seu respeito. Assim, considerava o ser humano apenas como máquina, o que explicava a guerra na qual umas lutavam contra outras máquinas, todas acionadas pelo ego, reagindo em uns contra os outros. Na sua proposta um tanto pessimista, embora o grande valor e contribuição da sua psicologia, as pessoas deixam-se levar por outras como folhas ao vento, sem saber o destino para onde são conduzidas. Então, sugere o trabalho que oferece estrutura e peso espiritual de forma que não seja movimentado por força alguma de fora.
Em realidade, no despertar da consciência de si, surge o conceito de destinação, de imortalidade, de autoconhecimento, de valorização de conteúdos, de estímulos a novas descobertas saudáveis e a significativas realizações. O indivíduo retira do seu passado as experiências geradoras de conhecimento, mas não se detém nele, superando as ocorrências e criando novos embates de despertamento pessoal, a fim de que a névoa das memórias transatas não interfira na claridade das suas reais aspirações. Esse conceito de destinação oferece ânimo para a luta sem tédio, sem objetivos de vitória sobre os outros, mas sim sobre os impulsos inferiores, conscientizando-se de que se trata de um ser imortal, cujo destino não teve início no berço, portanto não se consumirá no túmulo. A semelhança de uma herança genética divina descobre Deus em seu mundo interior como razão de existir, propelindo-o à futura identificação durante a fase de autoconsciência elevada, que deverá ser a meta a conquistar, através dos outros níveis a alcançar, quando descobrindo a máquina pela qual se movimenta, conseguir controlar todas as suas funções em disciplina natural, sem sacrifícios martirizantes nem concessões pieguistas. A vida racional em si mesma exige uma contínua renovação de conceitos, de modo a ampliar os horizontes existenciais e melhor compreendê-los, mesmo que a perder-se no infinito. Por isso, o conhecimento desempenha um papel relevante ao lado da emoção que deve ser direcionada para o equilíbrio ético e a estabilidade saudável, operando com segurança esses recursos em benefício do controle sobre as demais funções da maquinaria orgânica. É indispensável que o esforço para manter a emoção em harmonia seja parte do programa da consciência de si, porquanto qualquer variação de humor, do intempestivo gargalhar ao profundo cismar, sempre expressa desequilíbrio no vasto campo da emoção. Desse modo, nem o excesso de emotividade, nem a escassez dela, em razão da prudência que deve viger no comportamento saudável de todo aquele que se liberta das heranças dominantes e procedentes da natureza animal. Logicamente, as demais expressões passam a merecer identificação, porque a consciência, em processo natural, alcança um nível de conhecimento de si mesma, trabalhando os instintos que se submeterão ao controle da razão, funcionando dentro dos mecanismos necessários à sua finalidade. Ao invés de reagir-se por instinto, agir-se pela razão. Os impulsos passam a ser controlados pelo discernimento em face da consciência de si, de responsabilidade, de compromisso com a vida, superando-se a pouco e pouco, até quando o pensamento lúcido, sob o amparo da razão e da lógica, predomine no conjunto geral. De imediato, a consciência, o self, constata a necessidade de trabalhar os movimentos corporais, estabelecendo linhas de comportamento equilibrado, a fim de que todo o conjunto orgânico se expresse em ordem, facultando a harmonia geral da máquina biológica. A função sexual assume nesse momento o papel de relevante importância, em razão do predomínio que mantém sobre o organismo, seja a de natureza procriativa, seja em razão do prazer, exercitando a valorização da mente em relação ao conúbio corporal, antes que as exigências do desejo desgovernado e vicioso conduzam ao relaxamento dos sentimentos de amor e de respeito pelo parceiro. Na complexidade da organização genética, a consciência desperta de si mesma é propelida a trabalhar com ponderação, quando a função psicológica do indivíduo não corresponde à organização fisiológica, diferindo a anatomia do comportamento emocional, o que pode produzir transtorno grave nas áreas
psicológica e orgânica. Para bem conduzir-se, mantendo-se saudável, o indivíduo é convidado a um aprofundamento dos valores éticos morais em qualquer situação, e particularmente, neste caso, estabelecendo diretrizes de equilíbrio sexual e de conduta social para que não lhe criem choques perturbadores, mesmo quando escamoteado o sentimento por aparente aceitação da ocorrência, mascarando conflitos que sempre ressumam em forma de depressão, de distúrbio do pânico, de alienação. Alargando-se cada vez mais a percepção do maquinismo orgânico em que se encontra, a consciência de si identifica a emoção superior, aquela que induz ao cultivo da beleza, da arte, da poesia, da música, da inspiração, do bom e do gentil, do nobre e do superior. Abrem-se, então, as perspectivas para a contemplação da paisagem terrestre, das cores que vestem o mundo, das ocorrências de natureza mais sutil, como o canto e a música, a pintura, a meditação, a prece, a comunhão com as outras mentes em sintonia superior, a yoga, a meditação, a conversação estimulante e inspiradora. O belo que existe no mundo interior transparece em todas as coisas exteriores e desabrocha em sentido de harmonia dantes não experienciado. Detalhes despercebidos anteriormente nos relacionamentos passam a ter significados profundos na emoção, ao tempo em que experiências transpessoais ampliam as possibilidades de compreensão da vida e da sua finalidade. Quando se alcança o nível de consciência de si, não mais é possível uma existência harmônica sem a presença da arte nas suas mais variadas expressões. Do amor como sentimento de união entre as criaturas e tudo quanto existe, porque o significado real da caminhada humana é alcançar a plenitude pela autodoação. Após o conhecimento, esse desiderato somente é atingido através do amor, que se sublima. Nesse estágio de emoção superior, a consciência vislumbra um nível mais elevado, que é o objetivo cósmico transcendental. O afã, porém, para a etapa mais elevada da consciência, é precedido do controle da máquina na função intelectiva superior, quando o conhecimento já não se restringe aos interesses da cultura, pura e simplesmente da aquisição de informações científicas e tecnológicas, filosóficas e éticas, mas a sua aplicação total na conduta que transforma o indivíduo em um líder, mesmo sem o desejar, um modelo a ser seguido, porque, aspirando à harmonia, vivencia o equilíbrio, a saúde integral. O nível de consciência de si é de alto significado no processo de evolução psicológica e moral do ser humano, ao lado do equilíbrio psicofísico que vigerá a partir de então. A identificação com a harmonia entre a mente e o corpo, as sensações e as emoções, as aspirações e as forças morais proporcionam a compreensão de uma continuação da vida após o decesso da organização física ao túmulo, porquanto a natureza, Deus, não aplicaria mais de 2 bilhões de anos na construção do santuário orgânico, não houvesse a presença do princípio inteligente a guiar as aglutinações celulares sob direção divina. A imortalidade desenha-se na consciência e, após esforços hérculeos, o ser alcança o nível objetivo, transcendental, cósmico. Consciência plena. Alcançado o nível de consciência de sono com os sonhos, a realidade apresenta-se ainda difusa, cujos contornos perdem-se em vagos delineamentos que não lhe correspondem à exatidão. Assim mesmo, têm início os fenômenos morais de sentido ético do comportamento, assinalando o bem e o mal no entendimento da vida, embora acompanhados de justificativas para o erro,
como decorrente de impulsos incontroláveis subjacentes no âmago do ser. Essa é, aliás, a forma como se excusam aqueles que delinquem, especialmente nas atitudes de agressividade e violência de todo tipo, e em particular nas de caráter sexual. Certamente que esses impulsos primários ainda são predominantes nessa fase, mas o conhecimento que começa a discernir faz-se acompanhar da vontade que deve ser utilizada para seu controle, em face do estado de humanidade que já foi alcançado, facultando a eclosão do pensamento do raciocínio. No instante em que a consciência de si se instala, o sentimento acompanha a capacidade de compreensão dos acontecimentos, dando lugar ao surgimento da culpa, no momento após a prática do erro, em forma de remorso e de arrependimento com o consequente resultado da busca em favor da reparação. Muitos pensadores e psicólogos debatem sobre a questão do bem e do mal, assinalando que se tratam de fenômenos relativos e dependentes de conjunturas sociais e políticas, culturais e evolutivas da sociedade. De alguma forma, o mal tem um significado especial na conduta educativa do indivíduo, por trazer-lhe consequências perturbadoras em forma de distonia, inconformismo, conflitos, como efeitos naturais da sua prática. Com sabedoria ímpar, os espíritos superiores, quando interrogados por Allan Kardec sobre essa questão, responderam-lhe que o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Nota da Autor Espiritual, número 5. Questão 630 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O mal tem existência relativa, enquanto o bem não lhe toma o lugar. Procede, portanto, da prática equivocada e egoística em relação ao bem, não tendo, desse modo, legitimidade, qual ocorre com a sombra, que é a ausência da luz, e com a imperfeição, que é a cópia distorcida da perfeição. Quando se tem dificuldade em agir corretamente, o bem atua-se de maneira equivocada e prejudicial, o mal. A consciência objetiva transcende a razão linear, cotidiana, e se identifica com o uno, participando da harmonia cósmica. A individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza e de todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias. A paranormalidade, que começou a desabrochar no nível anterior, quando a emoção rompeu o círculo vicioso das paixões, engrandecendo-se, torna-se um sexto sentido. Essa conquista libera o indivíduo de todo e qualquer sofrimento, da ansiedade, do medo de ter medo, dos conflitos. Expandindo-se, a consciência plena é estágio superior da peregrinação terrestre. É nesse nível que se alcança a inteligência lúcida, a imaginação ideal e a criatividade desprovida de sonhos e enganos, sem os arquétipos habituais na área da superconsciência, desvendando o porvir, logrando o vir a ser. Quando se está em nível inferior, é como alguém colocado num quarto totalmente escuro e silencioso que perde a capacidade de pensar com lucidez pela falta de estímulos fortes, pela perda do senso de valores. A herança da tendência negativa e pessimista existe nos alicerces do inconsciente, produz o desaparecimento da mente e a consequente perda do sentido do prazer, que são as bases organizativas do que se denomina como realidade. Nessa fase, a compreensão de valores é quase nula e sem sentido psicológico, porque a capacidade de qualificação encontra-se embotada, incapaz de expressar-se com nitidez. Alcançando-se, no entanto, a consciência plena, logra-se o estágio superior da peregrinação terrestre. É aí, durante essa inabordável conquista, que se atinge o Cristo cósmico.
penetrando-se no entendimento do mecanismo universal, nas leis da vida, embora os limites que fazem parte do espírito humano na sua condição de relatividade ante o absoluto. Mergulhada nesse oceano de sabedoria, a consciência libera o amor que surge em formulação inabitual e manifesta-se triunfante em domínio de todas as emoções que se deslocam do ego para o self, na gloriosa identificação com Deus. Alcançando o estágio luminoso, a grande meta psicológica da existência terrestre já não é mais a personalidade que vive, mas essência divina consubstanciada no ser que se liberta do cárcere das reencarnações para iniciar novos ciclos de evolução transcendental. O fascínio para a aquisição dessa autoconsciência, essa clara compreensão da sua finitude ante a infinitude da vida, propele o ser na direção ditosa da sua imortalidade vitoriosa. A transferência de um para outro nível de consciência objetiva enseja a sublimação do ser, facultando-lhe a visão coletiva desde o alto, em vez da limitada capacidade do verme que enxerga apenas o que se encontra à sua frente, ao tempo em que propicia encantamento e beleza, estimulando as novas e mais amplas conquistas para a libertação total. Os sábios e mestres de todas as épocas, os místicos e santos, ao lado de artistas e cientistas de alto coturno espiritual, bem como os heróis de todas as expressões, conseguiram este logro, perdendo o ego e tornando-se Budas, Cristos, Mahatmas, taumaturgos. O desaparecimento do eu apaixonado e perverso deu-se não mediante a autonegação, a autodestruição, mas através da autodiluição das estratificações dos alicerces atávicos procedentes das experiências primárias da evolução. O trânsito, portanto, do self pelos diferentes níveis de consciência pode ter lugar mediante sofrimentos e êxtases, largas vivências do erro ou através dos processos das lentas transformações. O príncipe Siddhartha Gautama, por exemplo, iluminou-se quando se deixou arrastar pela correnteza da vida em entrega total. Paulo de Tarso adquiriu a consciência objetiva no momento do magno fenômeno da aparição de Jesus no deserto, às portas de Damasco. Francisco de Assis conseguiu os estigmas e a consciência plena quando depurado de todo desejo. Michelangelo, após esculpir o Moisés e terminar a criação na Capela Sistina, entrou em êxtase e fundiu-se com a obra. Handel pairou acima da consciência cotidiana enquanto compunha o Aleluia no seu imortal O Messias. Teresa de Ávila diluiu-se na consciência cósmica, deixando-se consumir pelo total amor por Jesus. E Galileu, Newton, Tycho Brahe, Pasteur, Semmelweis, Hansen, Einstein, Max Planck, Heisenberg e modernos neurocientistas, quando esquecidos de si mesmos, entregaram-se à obra de libertação da humanidade. Nota da autora espiritual número 6. Vide nosso livro O Ser Consciente, capítulo O Essencial, Leal, 1993. Milhares de outros missionários conseguiram insights da consciência plena nos momentos de clímax das suas realizações, quando alguns mergulharam nos seus arcanos e neles permaneceram iluminados. O processo natural que faculta a conquista da consciência plena é também feito de avanços na abnegação, no discernimento, no amor e na autodoação. Todos os seres humanos marcham inexoravelmente para essa conquista, que deve ser o objetivo do processo evolutivo, no qual se encontram incursos. Nesse atraente percurso, no qual o erro e a maldade são apenas experiências seletivas para a conquista da sabedoria, consegue-se a superação das angústias, do vazio existencial e dos sofrimentos, pois que tal é a meta da vida,
ocorrendo esse processo lenta e saudavelmente. Temas para a reflexão. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Kardec Alain, o Livro dos Espíritos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2.